Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da linguagem de programação 1. E nessa aula 2, iremos entender basicamente estudar alguns tipos de dados, variáveis, constantes, expressões e operadores na linguagem C. Nesse caso, a gente vai falar inicialmente sobre os identificadores. Os identificadores aqui eles consistem justamente nos nomes que utilizamos para representar as variáveis, constantes, tipos de funções e rótulos do programa. Neste caso aqui, o identificador ele é uma sequência de uma ou mais letras, dígitos ou sublinhas que começa, nesse caso, com uma letra ou uma sublinha. E, em geral, ele evita justamente iniciar-se com um identificador com sublinhas, pois esse tipo de notação ele é reservado para o compilador. A linguagem C, por exemplo, ela é case sensitive. Isto é, o compilador ele considera letras maiúsculas e minúsculas como caracteres distintos. O comando C, nesse caso, os comandos em C, eles justamente servem eles podem ser escritos em minúsculos, sendo que, senão o compilador ele vai justamente interpretá-lo como uma variável. No quadro aqui, nós temos justamente alguns exemplos de identificadores válidos que são reconhecidos na linguagem C e alguns que são inválidos. Observe que, nesse caso aqui, nós temos alguns identificadores válidos. Por exemplo, ele reconhece justamente uma variável aí com letra maiúscula, um A com letra minúscula, por exemplo, média, por exemplo, altura 2. Esse 2 não pode iniciar o nome da minha variável ou o nome do meu identificador. Eu posso ter tipo média, underline aluno. Então, o caractere especial que pode ser aceito é o underscore. E também eu posso ter, por exemplo, uma variável do tipo x36, ou seja, eu posso ter números na minha variável ou no meu identificador, mas eu não posso ter esse número iniciando ela, certo? Eu tenho que iniciar com uma letra, obrigatoriamente. Alguns identificadores que são inválidos, por exemplo, 2 elevado a A, um B e um arroba, por exemplo, o caractere especial arroba, ele não é aceito aí como identificador de uma variável. Média, idade, por exemplo, separar média e idade, eu não posso deixar separado aí nesse caso, essa variável aí, esse identificador, poderia ser melhor escrito se tu colocasse um underscore, ou underscore seria um underline, certo? E aí eu tenho justamente aí o outro, né, o x vezes y, não posso ter, porque isso aí é um caractere especial, que é reservado justamente para multiplicar duas variáveis, dois valores. Eu não posso também usar o caractere especial jogo da velha, por exemplo, o jogo da velha média. E também não posso usar o símbolo de exclamação ou interrogação no nome dos meus identificadores. Deve-se lembrar, por exemplo, que em C o identificador A aí não é o mesmo identificador do A minúsculo. Cada um é um identificador único, porque nesse caso a linguagem ela é case sensitive. Na linguagem C, nós temos justamente algumas informações que podem ser representadas por 7 tipos básicos, no caso conhecido como tipos primitivos dentro da linguagem C. Quais são esses tipos primitivos? O char. O tipo char ele é composto justamente por caracteres simples e strings, que no caso seria a cadeia de caracteres. Nesse caso vai representar justamente essa cadeia, certo? E o tipo int, eles são dados numéricos que não possuem, por exemplo, componentes decimais ou fracionários. Já o float, são valores em pontos flutuantes, que são números que têm justamente um componente decimal ou fracionário. O tipo double são valores de pontos flutuantes de precisão dupla. Significa dizer que eles apresentam um alcance mais extenso. Tanto o float como o double aí são do mesmo tipo, que são os reais. Porém, o double tem um poder de processamento ou de memória maior do que o float. E aí vai depender para as situações do nosso dia a dia qual deles seria o mais útil para o seu problema. O tipo enum deve ser dados, né, é um tipo de dados para enumerados que possibilita justamente tipos de definidos para o usuário. Eu posso justamente criar um tipo específico dentro
do meu programa. A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos segmentos. O tipo void, ele significa justamente os valores que ocupam 0 bits, desculpa, que não possuem algum valor, certo? Ele retorna justamente um valor vazio. Ele é justamente utilizado para funções, certo? Criação de funções que não têm um retorno. O tipo de point, ele representa justamente um tipo especial que não contém informação, mas sim uma localização em relação à memória que contém aquele dado verdadeiro. Também iremos utilizar com mais detalhes. Assim, tanto o enum como o point ou void, eles não são muito utilizados. É utilizado em algumas situações específicas, mas os mais utilizados é o char, o int, o float e o double. Certo? A partir dos tipos a partir dos tipos básicos, podem ser definidos também outros tipos de dados que utilizaremos também, que são conhecidos como modificadores. A seguir, eu vou apresentar para vocês os tipos de dados e a faixa de valores que cada um dessas variáveis que a gente designou para a classificação e o tamanho deles, certo? A faixa de valores e o tamanho aproximado. Nesse quadro aí são apresentadas informações relativas às faixas de valores e ao tamanho aproximado do tipo de dados. Observe que foram aplicados justamente os modificadores, né? Esses modificadores o unsigned, o short e o long, que também são tipos básicos, certo? Tipos primitivos. Porém, esses modificadores eles vão justamente dar uma variância aí dentro das minhas variáveis, dos meus identificadores, certo? Nesse caso aqui, o modificador unsigned ele é utilizado justamente para declarar os tipos como sem sinal, né? Nesse caso, duplicando assim a gama de valores que pode ser representado. O modificador short, por exemplo, ele reduz a capacidade de armazenamento, enquanto o modificador long ele justamente aumenta essa capacidade. Por exemplo, no tipo char, ele tem na faixa ele tem uma variação aí, nesse caso, na faixa de valores de menos 128 a menos 127. E o tamanho aproximado dele é de 8 bits. Quando a gente coloca um insert char, nesse caso, eu estou representando eles apenas com os números positivos, ou seja, na faixa de valores positivos, de 0 até 255. Ele tem 8 bits de tamanho. O tipo int ele varia justamente de menos 32.768 a 32.667, ou seja, a faixa de valores que é justamente reconhecida desses números, certo? Lembrando que esses valores que eu estou identificando aqui, na tabela de ASCII, ele tem justamente um representante com uma letra, um caractere, certo? E aí o int, ele justamente tem essa variação de valores, e realmente é inteiros, ele armazena justamente 16 bits. O inside int é justamente a transformação dele para uma escala de do intervalo positivo, que vai de 0 até 65.535. Ele tem 16 bits de armazenamento, aproximadamente, certo? Um short int, eu estou justamente designando a ele a redução dessa capacidade que o inteiro tem, que nesse caso é o próprio valor dele, certo? Nesse caso ocupa 16 bits. Agora, quando eu coloco um long int, ele tem justamente um valor muito, obviamente, maior. Nesse caso, é um número muito grande, como vocês estão vendo aí. Ele ocupa justamente 32 bits. Quando eu coloco um sidelong, ele vai variar justamente de 0 até 4, talvez 4 trilhões, talvez, de dízimos, né, de dígitos, né, da faixa de valores que é reconhecidos. E ele ocupa 32 bits. Já o float, ele já tem uma variância também, né, nessa faixa. Quando você compara com o dobro, você observa aí justamente os expands são exatamente grandes e você percebe que a quantidade de tamanhos de aproximados ele duplica entre o double e o float, certo? Do float para o double. E o long double, ele justamente ainda aumenta ainda mais o poder de armazenamento, né, a capacidade de armazenamento do double. Então, esses modificadores, eles auxiliam justamente para isso. Vamos ver algumas palavras reservadas na linguagem C. As palavras reservadas aqui, nesse caso, são conhecidas como palavras-chave, que são os identificadores que possuem uso específico para a linguagem C.
Ou seja, ele tem justamente significados especiais. Nesse caso aqui, eu tenho algumas palavras reservadas na linguagem C. Eles são destacadas como palavras na linguagem porque eles são justamente específicos para alguma coisa específica dentro do conceito de programação. Existem várias aí que a gente vai utilizar durante os próximos segmentos. Já as variáveis, nesse caso, é um espaço necessário para a criação dos programas. Em nossos programas, precisamos armazenar algumas informações e, para isso, utilizamos as variáveis. E essas variáveis é justamente o quê? Um espaço na memória principal, cujo, nesse caso, na memória principal do computador. E ele tem justamente o objetivo de armazenar alguma informação e ele vai ter diferentes tipos de valores. E esses valores, de acordo com o problema do nosso dia a dia, né, nesse caso o problema real, ele vai ter justamente um tipo, né, nesse caso. Ele pode ser modificado ao longo do tempo, essas variáveis. Ela não é tipo, se você cria uma variável, ela vai morrer com aquele valor. Não. Ela, como a memória tem o poder a gente pode fazer justamente essa alteração na memória, então a gente, né, pode ter essa variação nesses valores. Na linguagem C, existem vários variáveis, nesse caso, vários tipos, que a gente já viu nesse caso 7 tipos, mas no caso das variáveis, elas são declaradas justamente após uma especificação do seu tipo. Sendo assim, os mais utilizados são do tipo int, float, char, por exemplo. Note que em C não existe um tipo de dados booleano, certo? Pois considera justamente o valor verdadeiro, qualquer valor diferente de zero. Além disso, não há um tipo especial para armazenar uma cadeia de caracteres como um string, sendo assim que é utilizado um vetor para conter justamente os elementos do tipo char. A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos segmentos. E aí eu tenho alguns exemplos de declarações, né, de variáveis. Eu tenho um identificador e o tipo dele. A sintaxe da declaração de uma variável é desse tipo, né? Eu tenho um tipo e o identificador. Esse tipo vai ser justamente o que a gente viu, o set, né? O set, porém os mais utilizados são int, float, double e char. O double nem tanto, porque a gente vai ver que para os problemas do nosso dia a dia trata-se apenas com float. E aí, nesses exemplos que eu disse aí, é o seguinte, né? A gente apresenta alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, certo? Quando eu falo assim, int quantidade, ele vai declarar justamente o quê? Uma variável chamada quantidade que pode armazenar um valor inteiro. Quando eu falo float, total, isso aqui vai declarar uma variável chamada total que pode justamente armazenar um valor real, certo? Quando eu falo float, valor, vírgula, total, eu estou declarando duas variáveis, valor e total, que tem como identificadores valor e total, que são do tipo float, ou seja, valor real. Eu posso também definir o sexo pelo char, por exemplo, declarar uma variável denominada sexo, que ele recebe justamente um caractere, nesse caso sexo é uma M ou F. E também nós temos um char de endereço, ou seja, para representar uma string, né? Que é justamente um vetor, que a gente vai ver com mais detalhes nos próximos segmentos. Então, ele está declarando aí uma variável denominada endereço, que pode armazenar até 30 caracteres. Então, para designar um string, certo? A gente vai trabalhar dessa forma, com o vetor. Também temos que entender o que é uma constante na linguagem. Uma constante ele vai armazenar informações que não variam com o tempo, ou seja, o seu conteúdo é um valor fixo. E em C podemos definir algumas constantes por meio da seguinte sintaxe. Nós temos define, a gente coloca lá em cima, né, antes de inicialmente, coloca define, identificador, o tipo, nesse caso, o tipo dele, né, nesse caso, e o valor. Nesse caso em específico, você coloca assim, por exemplo, define num recebe 25, por exemplo. Né? Então, note que eu não tenho um ponto e vírgula aí, porque justamente a gente não coloca um ponto e vírgula para definir constante, certo? A diferença é essa para os outros comandos. Algumas expressões e operadores. As expressões, nesse caso, elas são relacionadas ao conceito de fórmula matemática que tem um conjunto de variáveis e constantes relacionadas por meio de operadores.
As expressões que iremos ver são as expressões aritméticas, as operações booleanas, as operações de booleanas mesmo, certo? E as outras, certo? E a gente vai ver basicamente essas, né, nessa aula. As expressões aritméticas, nesse caso aqui, são aquelas que têm um resultado que vai consistir em um valor numérico. Desta forma, apenas operadores aritméticos e as variáveis numéricas, que são, nesse caso, para inteiro e real, ou seja, int e double, que podem utilizar essas expressões. Ele pode usar para algo relacionado à soma de dois números, que pode ser tanto inteiro como o real. E existe vários 5 operadores básicos, né, de operação, que é a soma, que vocês já viram na linguagem aí, em algoritmo, que representa o mesmo operador, que vai designar a operação soma, e o significado dele é o que? Ele vai justamente é utilizado para efetuar a soma de duas ou mais variáveis. E dando que a variável A ou essa variável B, elas têm justamente que ser inteiras ou real. E temos justamente a soma delas representada como sendo, por exemplo, A mais B, por exemplo. A subtração, que é a operação da subtração, ela pode ser representada através do operador menos, né, a subtração com o operador menos, e ele vai simbolizar justamente a subtração do valor de duas variáveis, e aí supondo aqui uma variável A e B, a gente vai fazer a diferença entre elas através da atribuição de A menos B. E a multiplicação, a operação da multiplicação é representada através do operador do asterisco ou estrela. O operador ele tem justamente essa função de dar o produto de duas variáveis entre A e B e é representado justamente por A asterisco B, se for A e B essas variáveis. E a divisão através do operador dessa barra, ele tem o objetivo justamente do produto entre duas variáveis A e B, que é justamente a divisão que acontece entre eles. E em relação à divisão, é importante lembrar que não existe divisão por zero, então você não pode dividir aí um número por zero. E temos também um operador para o resto da divisão, que é o operador de porcentagem, e ele é usado justamente para designar justamente o resto, né, de uma divisão entre duas variáveis. Nesse caso, duas variáveis aí A e B. Por exemplo, se eu coloco aí o valor de A por 3 e B por 2, e o resto dessa divisão de A por 2, ou seja, A por cento B, seria 1, porque o resto dessa divisão é 1. Em C também tem operadores aritméticos de atribuição, e como observado aí nesse quadro, que são utilizados para representar justamente a maneira sintética de uma operação aritmética, seguindo justamente a operação de atribuição. Por exemplo, eles são os símbolos anteriores que a gente já viu, que são os operadores aritméticos, porém, eles são utilizados para atribuição, ou seja, para associar, justamente, atualizar, ou incrementar, ou comparar. Desculpa, pode ser incremento, mas também pode ser justamente uma questão aí de atribuição mesmo daquela variável. Então, o operador aí mais ou igual, ele representa justamente o quê? É um operador que equivale a x mais igual, quando eu coloco x mais igual y, significa dizer que eu estou dizendo o quê? Ele vai ser x recebe x mais y. Quando eu coloco menos igual, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um decremento de que x ele vai atualizar como sendo x menos y, ou seja, vai decrementar em x, y. Quando eu coloco asterisco igual, eu estou justamente o quê? X asterisco igual y, eu estou equivalente a dizer que x ele recebe o x vezes y, ou seja, eu estou multiplicando x por y e estou atualizando em x. Quando eu coloco barra igual, eu estou justamente utilizando, nesse exemplo aí, x barra igual y, que ele é equivalente justamente ao quê? Eu estou dizendo que x ele vai receber justamente x barra y, ou seja, divisão de x por y, e ele atualiza a variável x, o resultado dessa divisão. E em porcento igual, eu tenho justamente o x modo
y, eu estou, né, x módulo y, e eu estou atualizando esse valor em x. E o mais e o menos é justamente utilizado para incrementar ou decrementar. No mais eu tenho x, eu posso escrever de três formas. X é equivalente justamente a x recebe x mais 1. Quando eu coloco y, recebe mais x, é equivalente a x. Ele recebe x recebe x mais 1 e depois ele vai atualizar o valor de y em x. Ou seja, desculpa, o valor de x em y. Então, eu incremento, vamos supor, o x é 10. 10 mais 1 dá 11. E y recebe esse valor de 11, certo? E lembrando que tanto o x como o y vão ser o mesmo valor nesse caso. E x e y recebe justamente aí o último exemplo, como sendo o quê? Aqui, olha, y recebe x equivalente justamente a y. Ele recebe primeiro x para depois incrementar. Então, quando está antes, ele justamente incrementa primeiro o x e depois associa em y, e o outro ele cria uma cópia de y em x e depois incrementa o meu x. Tem diferença enorme entre um e outro, certo? Já no incremento, pode ser também das mesmas três formas, tanto esse menos a variável, estou decrementando essa variável e armazenando ela em menos 1. E em sequência, eu tenho também a forma de representação como sendo esse menos antes da variável x e recebendo em y. Ele vai primeiro decrementar a minha variável x e depois atualizar y para x. E a outra, que é, nesse caso, o menos que é depois do meu x, ele vai justamente o quê? Ele vai receber o meu x, ele vai criar uma cópia, y vai receber esse meu x e em sequência esse x ele vai incrementar o valor, decrementar em menos 1. Temos algumas expressões relacionais. As expressões relacionais geralmente referem-se ao quê? A comparação entre dois valores de um tipo básico. E essas operações, esses operadores são o quê? Relacionais por conta dessa relação que existe na comparação se uma coisa é verdadeira ou não. A gente vai usar geralmente elas dentro do comando de uma estrutura de interação. E aí esses operadores relacionados estão representados aí, certo? Então é possível visualizar cada um dos operadores e o símbolo que associa a uma forma de uso. Por exemplo, no igual aí, no operador igual, eu tenho o quê? Eu estou comparando justamente se duas coisas são iguais. E para o símbolo de igualdade, a gente usa justamente o símbolo de igual. Lembrando que só um igual é o símbolo de atribuição. E igual é o símbolo de relacional, ou seja, uma comparação se duas variáveis, ou seja, duas coisas, né, uma coisa é igual à outra. Né? A gente está comparando isso. O símbolo de diferente é representado por símbolo de exclamação igual. Aí eu posso perguntar, por exemplo, se A é diferente de B, certo? Aqui não tem esse espaço, certo? Não é reconhecido, tem esse erro aqui. O maior, ele é justamente representado por símbolo maior e vai verificar se se uma variável é maior do que outra. O menor, que é justamente a variação, né? Nesse caso, esse símbolo que a gente vai utilizar e vai designar justamente se uma variável é menor do que a outra. O maior igual é justamente o valor, esse operador, né? Do maior igual, que vai comparar se uma coisa é maior ou igual a outra. E o menor igual é justamente essa forma aqui, né, desse operador, e aí a gente vai verificar se uma coisa é menor ou igual a outra. As expressões booleanas, elas têm, nesse caso, uma representação, né, na lógica. Faltou um O aqui, certo? Perdão. As expressões lógicas são aquelas cujo o resultado ele vai consistir justamente em um valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse tipo de expressão, a gente pode usar justamente os operadores relacionais e os operadores lógicos ou expressões aritméticas. Nesse caso aqui, ele vai justamente comparar uma coisa com outra e associar com algum operador booleano. Aqui no card vai ter um vídeo explicando basicamente essas operações na lógica. Mas recapitulando, certo, o que acontece aí? Esse operador aí do símbolo de exclamação, esse símbolo representa justamente o símbolo da negação.
o operador da negação. Que a negação ele vai fazer o quê? Ele vai inverter o valor de uma variável. Se essa variável ela é verdadeira, a negação de A ela vai se tornar uma variável falsa. Na disjunção, ele é o operador justamente do OU aqui, que é justamente essas duas barras, e a função dela, nesse caso da disjunção, é verificar, por exemplo, ele vai resultar no valor verdadeiro quando pelo menos de uma das operações ela é verdadeira. Ela vai dar falsa quando as duas forem falsas. Isso aí vocês viram em lógica. Na operação da conjunção, que é o I comercial, duas vezes, ele tem essa conjunção entre duas variáveis, só recapitulando, ele resulta justamente em um valor verdadeiro somente quando as duas variáveis são verdadeiras. Em uma expressão, a gente pode justamente usar mais de um operador e em situações há um único operador que vai avaliar justamente essa expressão que é realizada de forma direta. Quando há mais de um operador, é necessária a avaliação da expressão passo a passo, ou seja, um operador por vez. E aí vocês podem utilizar justamente o quê? Uma precedência desses operadores, que a gente já viu durante a aula. Então, temos uma precedência aí que deve ressaltar que um operador ele vai ter uma precedência em relação ao outro. Por exemplo, se você tem o operador né, nesse caso, o abre chaves, não, parênteses, desculpa. O abre parênteses e o fecha parênteses, se você coloca naquele algo específico, ele tem como a função de expressar uma função e ele vai justamente fazer ela primeiro, né? Ele vai executar o que está entre parênteses primeiro. Depois, nós temos justamente uma ordem de precedência entre os outros operadores. Por exemplo, ele vai resolver, por exemplo, o mais e mais, ele vai incrementar primeiro e decrementar também, no mesmo nível. A negação ele vai resolver primeiro, se tiver, né, nessa ordem. Essa altura eu estou falando tipo do primeiro que eu falei, que foi os parênteses, ele é o primeiro a ser resolvido. Então, em sequência, tem esses outros que eu estou falando. E aí, por vai. Nesse caso, ele vai também ter a questão da operação do endereço, com precedência, depois o símbolo da multiplicação, da divisão, o resto. E no mesmo nível de hierarquia, a soma e a subtração, como vocês já viram isso em matemática. Aí depois eles vão vir para os operadores de menor que, menor igual, maior que, maior igual, depois igual e depois, por fim, diferente. E por fim, ele vai vir para os operadores polerrantes, por ordem de precedência. Ele vai primeiro resolver o operador lógico da conjunção, para depois fazer a disjunção e, por fim, ele também tem um símbolo aí da condicional, se tiver, e por fim, a gente vai ver os símbolos de atribuições e da vírgula, que também tem como os operadores numa ordem de precedência. Vejamos agora algumas funções intrínsecas. As funções intrínsecas aqui no C, eles são funções, ou seja, são fórmulas matemáticas prontas que podem ser utilizadas em nossos programas. Aqui nós temos algumas delas. O cell x, ele tem justamente o valor, essa função ele tem como objetivo, ela vai ser importante, né, para a gente utilizar já elas para quando for em alguns programas específicos. Essa função ela faz o que? Ela arredonda justamente o número real para cima. Quando eu coloco, por exemplo, cell 2.3, ele vai arredondar justamente o valor para cima, que vai dar 3. Cosseno de x, por exemplo, para saber o cosseno, ele vai retornar justamente através dessa função. A exponencial, né, o logaritmo, ele é colocado como exp de x, ou seja, exp de x, ele obtém justamente o logaritmo natural do e elevado à potência de x. O abs, né, que é a função que retorna justamente o valor absoluto de x. O flow de x, justamente ele arredonda justamente o número real para baixo, diferente da função do cell. Ele arredonda justamente o valor para baixo. Por exemplo, eu coloco o flow 2.3, ele vai retornar justamente para 2 esse valor. Long, por exemplo, long de x, ele retorna justamente os algoritmos o logaritmo natural de x, e o log 10, né, no caso seria justamente retornar esse valor do logaritmo da base 10 de x. Depois temos o mod f, nesse caso ele retorna ou decompõe, nesse caso, o número real que é armazenado de x em duas partes, e em que C, nesse caso, em Y, ele retorna justamente a parte fracionária,
E em Z ele retorna, ou nesse caso eu colocar assim, Z recebe modif de x e y, do jeito que está aí, certo? Só que eu coloco só o Z atribuindo a mod. O que vai acontecer? Ele vai justamente, o Z ele vai receber a parte inteira, e o meu y ele vai receber justamente o que? A parte fracionária. E temos também a função de pole, por exemplo, é justamente calcular a potência de um x elevado a y. Por exemplo, se eu coloco o pole 2 elevado à terceira, vai dar 8, que é justamente 2 elevado à terceira dá 8. Tem a função também que calcula o retorno do seno através do sin x, e a raiz quadrada através do sqrt. E também nós temos a tangente de x como sendo tn tan de x, que calcula a tangente. E por fim, aí o mpip, né, o mpip, que ele vai ensinar o valor e vai retornar justamente o valor de π. Temos algumas funções, né, de atribuição, nesse caso. Atribuição em C, como é que acontece? O comando atribuição, como a gente já falou aqui, ele é usado também para conceder os valores ou operações a variáveis. Nesse caso, o símbolo que é utilizado para atribuição é o símbolo de igual, somente o igual, que é o sinal de igualdade. Porém, a sintaxe de atribuição é dada da seguinte forma: eu tenho um identificador de uma expressão e aí em sequência eu vou verificar, por exemplo, se esse meu x, se eu coloco assim, né, x recebe 3. E se quiser que o identificador aí, ele vai representar justamente a variável a qual será atribuído esse valor e o termo aí é a expressão em que será atribuído, ou seja, depois do igual. Podem ser, nesse caso, uma expressão aritmética ou lógica. E aí eu posso justamente retornar nessa variável x justamente o valor intrínseco a ele, que seria 3. Ele vai armazenar justamente em x. Quando eu coloco assim, x recebe x mais 5, isso quer dizer que é atribuído ao valor de x o valor mais 5. Quando o x recebe 2,5, então 2,5 é o valor atribuído à variável x. Nesse caso, o x vai ser do tipo double, né? Ou float. E sexo recebe somente o caractere in. Olha só, o caractere é apenas com uma string, é só com aspas simples. E aí, justamente, é atribuído justamente ao valor a variável sexo, o valor m. E o nome é Maria, por exemplo. Aí, Maria, ela atualiza na variável nome, considerada aí como uma cadeia de caracteres. Aí a gente tem que definir, por exemplo, o nome como sendo um vetor de tamanho no mínimo 5, por exemplo, 4. Note que na linguagem C os caracteres são representados por apóstrofo, certo? Na cadeia de caractere através de aspas duplas. No caractere aspas simples e na string através de aspas duplas, para identificar o char da string. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima aula.